Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estarmos aqui na nossa live semanal, no nosso encontro marcado todas as quartas-feiras às 19h10. Como é relevante e positivo podermos estarmos juntos, não é, para tratar de temas relevantes, de temas que agregam valor. E hoje, gente, eu gosto sempre, primeiro, obviamente, de fazer uma contextualização para vocês que estão chegando agora, não é? Falando primeiro, sempre, do nosso propósito. O nosso propósito é agregar valor de forma substancial aos profissionais, às lideranças, aos executivos, aos empresários que queiram crescer e sedimentar-se no mundo corporativo, trazendo sempre temáticas de impacto, então assim, questões de impacto, de peso para você que está no seu dia a dia. Então, temos vários quadros para vocês. Primeiro, semanalmente aqui na nossa live, em que a gente traz um executivo de renome, né? Sempre pessoas que são especialistas, pessoas que sabem bastante sobre a temática presente, para poder compartilhar e agregar valor com vocês. Temos o nosso quadro Perguntas e Respostas. Você pergunta, a gente responde. Então, semanalmente, conteúdo na veia. Eu lhe convido a estar conosco. Sem maiores delongas, eu quero assim falar da temática de hoje, que é com a nossa convidada, não é, da noite, que é a Daviane Chemi. Então, assim, hoje a gente vai ter uma oportunidade, eu já posso contextualizar isso para vocês, de falar sobre cultura organizacional. Olha, eu falei aqui da Daviane, ela já mostrou aqui, estou aqui, ela só não tinha feito essa certo? Eu vou falar um pouco do tema e eu já quero que você esteja presente. Então eu vou te convidar aqui, tá? Então deixa eu ver aqui. Essa mulher, assim, além de... Ela é uma princesa, ela é uma competência, ela é uma amiga, assim, que eu tenho no meu coração, assim, guardada a chave, não é? Então, primeiramente, Daviane Chemi, eu quero realmente lhe agradecer, porque você é uma profissional intensa, porque é uma pessoa, primeiro, intensa, para ser uma profissional intensa, você é uma pessoa intensa, e é um prazer tê-la no nosso convívio, de uma forma, assim, de amizade maior, de amor mesmo, que a gente tem uma pela outra, mas pelo meu respeito e minha admiração por você, por quem você é e pela profissional que é e o legado que você deixa onde quer que você passe. Então, assim, eu quero saudar e dar as boas-vindas a vocês e vou falar um pouco de Daviane e vou passar a palavra para ela, que ela possa saudar também, dar boa noite para a gente, né? Porque esse bate-papo aqui é para ser leve, gostoso, porque é feito para você. Então, assim, Daviane, ela é fundadora da DCMI Resultados Humanos, especialista em transformações de cultura empresarial, professora e escritora, minha gente. Assim, Davi, ela tem uma vida dedicada à gestão de pessoas e realmente já esteve conosco aqui falando sobre o tema de felicidade. E assim, foi super bem referendada, eu tive muitos feedbacks positivos da Davi. E Davi, antes de eu falar, contextualizar, eu quero deixar você aí, dar as boas-vindas, dar sua saudação para que a gente possa começar. Olha, Sandra está dizendo aí saudades, viu? Ela está aí já colocando aí. Ó, Então pode saudar seu público. delícia estar aqui com uma amiga e a recíproca é verdadeira, uma amiga intensa que faz diferença por onde passa, que tem um propósito de vida maior, e a gente vai falar disso hoje, né? Que tem uma missão que vai para além do negócio dela. Eu estou vendo pessoas aqui queridas, Simone, estou vendo aqui a Ilse, estou muito feliz de vocês estarem aqui, Sandra, e agradecer a Larissa, porque esse tema é muito sério, né? E a ausência de propósito na vida das pessoas e da empresa tem um impacto muito grande. Assim como a presença, ela eleva, né?
eleva as organizações, eleva as pessoas, eleva a sociedade, e a empresa pode fazer um papel muito maior que vai para além do business. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu adoro esse tema. Quando você me convidou, eu não titubeei. Te agradeço muito. E agradeço quem veio prestigiar a gente. Tá? Inclusive, eu tive outras pessoas que já me disseram, Davi, que não pôde estar aqui, por exemplo. Eu tenho profissionais que são professoras também de pós-graduação, que estão ministrando aula nesse horário e que disseram, Larissa, eu quero muito ver essa temática, me interessa demais. E assim, vão assistir gravadas no YouTube, só para você também estar sabendo. Boa noite, obrigada. Então, é o seguinte, assim, só para que você se contextualize, como é que a gente pensou em trazer e falar sobre cultura organizacional? Obviamente, isso já é um tema de relevância no mundo corporativo, né, para as pessoas, mas a gente fez está fazendo, na realidade, uma série de lives e que a gente identificou que faz sentido, porque a gente consegue visualizar de uma forma mais abrangente, e a gente fez uma série chamada Desafios da Liderança, e dessa série Desafios da Liderança, fizemos outra em seguida sobre transformação digital. E, assim, a cultura organizacional é impressionante, porque ela permeia esses temas. Né? Não dá para você falar de desafios da liderança e não dá para você falar de transformação digital sem falar em cultura organizacional. Então, assim, é impressionante como tudo está ligado, tudo está conectado. E aí, Davi, eu posso lhe chamar de Davi? Eu Mas é já lhe claro. chamo, eu já lhe chamo normalmente, mas aqui na intimidade, né? Então, assim, é um tema que a gente não tem como não falar, pelo contrário, a gente tem que se aprofundar. E como a gente está tentando, assim, não só falar, mas se aprofundar um pouco, mesmo nas lives, a gente está fazendo essa forma de séries, porque a gente consegue, sem ser abusivo, porque estamos em um horário que é um horário já de lazer nas residências, né, nas famílias, mas aí a gente está dividindo. E dessa vez a gente vai falar hoje exatamente sobre essa temática tão relevante que não só é cultura organizacional, mas atrelada a propósito com um sentido mobilizador das pessoas. Então, assim, pensamos diretamente em você, até porque você já vive isso, você é uma pessoa que pode trazer a sua experiência como case, não é? Também de sucesso sobre isso. E eu, como consultora, com mais de 30 anos, eu vivo a cultura organizacional, eu vivo também como consultora e como coach executiva que sou, e estou vendo, assim, muitas questões que a empresa, as lideranças precisam despertar para que tenham e proponham uma mudança de relevância, tanto para a empresa e, obviamente, para as pessoas. Então, aqui, Davi, assim, já trazendo essa temática que a gente vai falar hoje, eu queria que, se você pudesse, assim, trazer para a gente, na sua visão, qual a diferença mesmo, assim, quando a gente fala do propósito que faz sentido, e de antes que a gente só falava de missão, visão, valores, e hoje a gente tem um outro formato mais abrangente. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, essa questão da missão, visão e valores, ela já vem em andamento há 2 décadas. E a missão, quando a gente fala de missão, a gente está dizendo para que uma empresa existe para além do negócio. É possível que uma empresa tenha estabelecido uma missão por questões legais, por questões de sustentabilidade, por questões ambientais, por questões genuínas de fazer diferença na sociedade, mas ela é o grande para que eu existo, é a grande intenção da organização. Quando a gente falava de visão, a gente está falando onde é que a gente quer chegar. Eu quero ser líder, eu quero ser a número 1 das empresas, melhores empresas para se trabalhar, eu quero ser referência no meu negócio no mundo, é onde eu quero chegar. E os valores que não caem de moda nunca, como eu quero chegar lá? De qualquer maneira ou exercitando valores éticos de respeito, de cuidado com o todo, com a sociedade e com a minha empresa? O propósito
ele é uma palavra mais moderna, ele vem ressignificar a visão, a missão e os valores, mas o propósito também está ligado à genuína intenção. E qual é a grande diferença, na minha opinião? É que hoje as pessoas estão mais amadurecidas para a necessidade do propósito. Quando as empresas começaram a falar de missão, visão e valores, era comum elas identificarem a visão, missão e valores, colocarem na época nas paredes, hoje das mídias sociais, né? Colocar mídias internas, colocar nas paredes. O colaborador olhava e dizia, uau, eu faço parte disso, né? Eu vou dar até um exemplo de missão que é interessante, que hoje eu conversei, o Grupo Tigre, eles são meus clientes, eles fazem tubos e conexões, e a missão deles não é fazer tubos e conexões. Eles existem para cuidar da água, para transformar a qualidade de vida das pessoas. Então, vocês imaginam um colaborador olhando isso estampado na empresa, orgulho que ele tem. Mas vocês imaginem que muitas vezes os colaboradores olharam em suas empresas uma missão bonita como essa e perceberam que existia uma incoerência muito grande entre o que se pregava como missão e entre o que se entregava como ação. Qual é a diferença nos dias de hoje? Os clientes, eles estão, na verdade, obrigando as empresas a tirarem as missões do papel, o propósito do papel, porque eles estão querendo fazer diferença no mundo, eles querem comprar algo que agregue valor para a sua vida e valor para a sociedade, e a gente não vai longe. Pessoas da minha idade, que são jovens há mais tempo, né, Lari? Elas estão se tornando mais conscientes, pessoas como os nossos filhos, eles vêm com outro mindset. A Mariana, hoje a minha filha, tem 20 anos, e ela foi lavar o rosto com um sabão novo, um sabonete novo, e ela me disse, mãe, ele é vegano. E eu falei, o que isso significa? Ele significa que ele é natural e que eles não utilizam os testes para fazer esse produto em animais. Quer dizer, cada vez mais as gerações vêm pedindo o propósito e a coerência entre o discurso e a ação. Então, para além das gavetas, o propósito tem que entrar em ação. E Davi, sabe, eu acho que você está colocando faz tanto sentido que eu vejo assim, esse tempo de você estar pensando só em você mesma, como se fosse assim, aquele ego, ele está chegando ao fim. Um propósito, ele é muito maior do que você. Ele é muito maior do que fazer tubos. Ele é maior, ele agrega valor, ele entra com ideal. Ele agrega para você e para aqueles que podem estar em contato com eles, com a sociedade. Então, assim, você ter como um propósito, você agregar valor para outras pessoas, para a sociedade, como é, e você já trouxe isso, o orgulho para a organização, né? Como é o orgulho pessoal de você fazer parte disso, né? Traz da gente o nosso melhor. Não é verdade? Verdade. Então, assim, quando eu vejo isso, muitas empresas ainda, existem oportunidades, existem empresas que já vivem isso, como você trouxe como exemplo, mas tem outras empresas que a gente nem nomeia e nem coloca nisso como um case, mas que ainda não identificou esse propósito. E a gente vê nitidamente a diferença do que é a gente estar, né, numa empresa que tem propósito e o que é estar numa empresa que não tem propósito, que vive atrelado a uma coisa que é lucro. Não que o lucro não seja bom e não faça parte, mas ele não pode ser isso por si só. E aí, assim, qual é a experiência que você tem, se você puder compartilhar conosco, de a gente dizer assim, olha, uma cultura organizacional com propósito e uma cultura organizacional sem propósito. Porque cultura organizacional vai existir, porque é a cultura, é o jeito de ser da organização, é o jeito de ser, de fazer, mas com propósito e sem propósito. Tu tens como nos dar isso? Para a gente entrar na mesma página, organizações, elas são vivas, elas são orgânicas, elas são feitas de pessoas. E eu gosto de trazer uma metáfora do Peter Senge, que é um dos papas da administração moderna, que ele diz que como organização viva, nós temos vários entes, né, que se relacionam. Os clientes, os fornecedores,
a sociedade, enfim, todo o mercado, ele está se conectando para que se tenha uma entrega, uma oferta, tanto para o mercado quanto para a sociedade. Um ser vivo, ele precisa, no mínimo, respirar para estar aqui. E se você perguntar para uma pessoa, né, um ser humano, qual é o teu propósito? Ele disser respirar somente, ele está sendo muito reducionista em toda a capacidade criativa, inteligente, mental, espiritual, de corpo, corporal, né? E ele está sendo reducionista. Da mesma forma, quando você pergunta, por exemplo, para uma empresa, se ela precisa de lucro como visão principal, como missão principal, e a empresa disser que sim, esse é o meu combustível, esse é o ar que eu respiro unicamente, essa empresa vai estar fadada ao sucesso, ou insucesso. Como você falou, Larissa, os ecossistemas estão ruindo. Empresas que só olham para o próprio umbigo, elas estão terminando. E elas estão ainda com os dias contados. É importante lembrar de novo que a sociedade pede algo com valor. E eu tenho uma experiência que eu gosto demais, assim, que foi a experiência do Sistema Federação das Indústrias. Eu vi que a Simone está aqui. Simone era meu braço direito e ela viu esse fenômeno. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, ela é responsável por 4 entidades. SESI, que cuida da questão de qualidade, saúde, bem-estar, lazer, educação. O SENAI, que trabalha com educação, tecnologia, capacitação e formação profissional. O IEL, que cuida de estágio, né? E também desenvolvimento para executivos. E a FIEP, que trabalha com essas questões da relação institucional e com a comunidade empresarial. Para nós não importa, eu estava lá com o chapéu da RH para IEL, FIEP, SESI e SENAI. Quando perguntavam para a gente aqui no Brasil, o que vocês fazem, a gente não conseguia dizer. Bom, eu faço educação, eu faço lazer. Eu faço capacitação, eu faço... A gente tinha mais de 1000 soluções para oferecer para a comunidade industrial. O que eu fazia, afinal? E isso gerava muita confusão. Vocês precisam ver quando a gente ia para o exterior para divulgar algum trabalho. A gente teve uma época que a gente teve esse privilégio. E as pessoas perguntavam qual era a nossa missão. A gente não conseguia dizer. Eles diziam, como? Vocês são do governo? Vocês são Sebrae? Vocês são... Então, as pessoas não entendiam muito bem o que a gente fazia. Chegou um dia que a gente entendeu que faltava alma no nosso negócio. E a gente contou com uma consultoria que fez a extração da alma com nós, que éramos diretores. E nós chegamos a uma conclusão muito simples. Nós existíamos simplesmente para melhorar a vida das pessoas. Eu fico muito até assim sensibilizada quando eu falo sobre isso, porque este propósito foi um divisor de águas na nossa vida da FIEP. Quando você perguntava para a pessoa que fazia a limpeza da empresa e dizia, olha, qual que é a tua missão aqui? Minha missão aqui é varrer, é limpar, é cuidar para que o ambiente esteja agradável para melhorar a vida das pessoas. Daviane, o que você faz aqui? Qual que é a tua missão? Minha missão é cuidar dos recursos humanos para melhorar a vida das pessoas. O professor, você é professor que está lá no interior do Paraná, o que você faz? Para que se existe? Eu educo pessoas, eu transformo a vida das pessoas para melhorar a vida delas. Então, todos os níveis da organização passaram a entender que eles eram parte de um propósito mobilizador. Todo mundo, na verdade, quer ter um propósito mobilizador, mesmo que seja viver sem propósito. Então, a partir desse momento, uma espiral virtuosa começou a tomar conta de nós, onde nós sabíamos que nós estávamos ali para melhorar a vida das pessoas, nossos fornecedores, e nós exigíamos que eles ajudassem a gente a melhorar a vida das pessoas. A comunidade industrial se conectava com a FIEP porque ela queria melhorar a vida das pessoas. Então, esse divisor de águas, ele foi um impulso, ele foi a mola propulsora, ele foi a alma do nosso negócio. Se a gente olhar de onde vem a palavra alma vem de ânima. Ânima do latim, que quer dizer aquilo que anima todo esse conjunto de atores para um objetivo maior. Mas Daviane, Larissa, João, José, vão usar o seu talento, que é único, para contribuir
para melhorar a vida das pessoas. E assim como melhorar a vida das pessoas, depois eu vou trazer alguns exemplos recentes de propósitos que de fato estão mobilizando as empresas e a sociedade. Lari, colocar propósito nas empresas é tão importante que quando se começa um trabalho de governança corporativa, instituir grupo de conselheiros, uma das primeiras coisas que os conselheiros são instigados é: qual é o seu propósito para além do lucro? Qual é o seu propósito para além da respiração? O que você veio fazer no mundo, empresa? E isso é possível colocar na prática. Nossa, olha, isso me dá, assim, uma felicidade, chega a me arrepia, Davi, porque, assim, a gente vive dentro das organizações e a gente vê, né, como você bem colocou, executivos, lideranças que lutam e vivem por isso, e vê a diferença, eu acho que você trouxe um exemplo muito rico, porque vê a diferença na ponta, é de quem faz, não é uma diferença para dentro, é uma diferença para dentro, mas é uma diferença para fora. Você vê o orgulho sendo expresso e ainda mais, você vê uma conexão nas pessoas em prol de um bem comum. Então, ela é bem agregadora. Mas a gente, às vezes, vai em organizações em que, acho que você expressou muito legal, falta a alma dessa organização, né? Falta expressar isso. E olha, gente, quando a gente fala de propósito, não é algo para se colocar na parede, não é algo para que você não viva, é algo vivo, é algo que é real, é algo que transcende o que a gente faz no dia a dia. Essa oportuniza você colocar na prática algo de agregação de valor a mais do que você faz para um propósito maior. Por isso que eu acho que o papel da liderança hoje, e aí só trazendo para esse fim, o propósito é você levar, sim, para as pessoas algo pelo qual elas possam lutar, pelo qual elas façam e sintam orgulho. Então, você bem pontuou, acho que de uma forma muito feliz, Davi, sinceramente, não podia ter sido expresso de forma melhor essa comparação entre uma empresa antes e uma empresa depois, né? Como é que a gente vive isso? E assim, eu tenho oportunidade, eu acho que eu até cheguei a comentar com você, de ver até uma questão contrária em uma organização onde a gente viu que, assim, não só o ego, mas o lucro, ele se fecha em si. Então, todas as decisões que se tomam, elas afetam diretamente as pessoas, não só no sentido de vida, mas no sentido de tristeza dentro de uma organização, ao invés de ser alegria. Né? Porque a gente sabe que em qualquer organização, às vezes, a gente tem que tomar tomadas de decisão que não são tomadas de decisão fáceis, não é verdade? Mas quando você tem um propósito, você sabe pelo que está lutando e de que forma melhor você vai estar lutando. Então, isso dá uma outra diretriz, né, amiga? Lari, você falou, né, de uma empresa que um dia você viu, que você passou por ela e que não tinha esse propósito, né, que dava o resultado a qualquer custo. Eu tenho certeza que lá nessa empresa você não quis ficar mais, né? Não era pelo dinheiro, não era pelo valor monetário, mas era por uma questão de princípio. Então, certamente esse lugar por onde você passou não foi sustentável porque não atrai as pessoas. Hoje eu falei com uma pessoa, a Larissa conhece, é o Ricardo Voltolini. Ele é uma sumidade na questão de sustentabilidade e ele entrevistou empresas que têm propósito. Aí ele me passou algumas que depois eu vou falar para vocês, a Braskem, a Natura, o Grupo Seib, e ele disse assim, são empresas mágicas. E essa magia, esse encantamento, sim, todo mundo cresce, a empresa vai ter prosperidade. Eu gosto de uma parábola, sem querer entrar numa questão de religião, mas de uma parábola cristã, que o Cristo diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todo o resto vai ser acrescentado. Põe propósito, põe alma onde você vai, todo o resto vai ser acrescentado. E não vai faltar. A gente começa a entrar numa espiral virtuosa de abundância e não mais de escassez. Quando a gente está no medo, quando a gente está no ego, a gente
espiral de escassez e aí as coisas não acontecem. Você ia falar, né, Lari? Não, eu estou dizendo que como isso vem a expressão do colaborativo, né? Quando você fala de um espiral virtuoso, como aí passa a tirar de nós o melhor. Quer dizer, quando vem isso, esse espiral, você extrai da gente o que há de melhor da gente, e não ao contrário, o que há de pior. Vem E aí, o que há de melhor. você falou agora, há pouquinho atrás, o papel da liderança qual é? Ok, eu entendi que o nosso propósito é melhorar a vida das pessoas. É chamar meu time e dizer qual é o valor que nós, RH, vamos entregar para melhorar a vida das pessoas. Ah, nós vamos humanizar as relações aqui dentro, nós vamos fazer contrapontos humanos para que o negócio vá bem. Então, o líder é aquele que cria uma atmosfera positiva de confiança para que as pessoas sejam autênticas e possam colocar os seus talentos únicos em benefício desse todo maior de melhorar a vida das pessoas. A gente conhece eu e a Larissa, a gente conhece uma experiência, é a experiência da Visa, os cartões Visa, que há quase 30 anos atrás, e até hoje essa experiência é muito atual, ela estava descendo ladeira abaixo, com resultados inexpressivos. É difícil a gente imaginar, né? A Visa tendo um problema grave, né? Enfim, de crescimento. E o Rock, que era o fundador e o CEO da empresa, falou: isso não funciona. Essa empresa, ela é, na verdade, uma empresa de comando e controle mecanicista, ela não é uma empresa viva, ela não é orgânica, aqui não tem vida, não tem alma. E ele resolveu tirar toda aquela hierarquia, né? Aquela burocracia e trabalhar só por princípios, valores e metas. Todo mundo sabia onde a empresa iria chegar, e aqui entra o elemento confiança, né? O elemento confiança de que todas as pessoas, cada um com o seu talento, era capaz de contribuir para a solução da reviravolta da Visa. A Visa é o que é hoje porque foi pautada em princípios, em valores, e não em regras e rigidez. Então, acho esse exemplo de liderança muito legal, e é comum a gente entrar numa empresa e encontrar na mesma empresa, empresas que têm alma, áreas que têm alma, e áreas que não têm alma. Isso depende muito do tom que a liderança dá. E Davi, você trazendo aí de rock, inclusive vai ser a dica da semana, que eu sempre nas sextas-feiras a gente dá uma dica de semana de leitura. O de rock, ele trata do caos e da ordem. Porque assim, não dá para você ter controle em tudo. Então, quando ele bota um caos, é que ele assim, ele não vai controlar coisas pequenas. Vão ser a partir desses princípios que vão fazer o tom. Quer dizer, olha, eu dou o princípio e parto de um pressuposto que você sabe o que está fazendo, desde que cumpra esse princípio, o teu processo pode ser diferente do meu. Eu não preciso ter controle dos processos. Eu não preciso olhar e dizer para você, você tem que fazer igual como eu faço. Não precisa. Os princípios precisam ser respeitados. Mas sendo respeitado o princípio, como você vai fazer? É uma questão da tua organização. Você consegue se reorganizar, você consegue se trabalhar. Isso é muito legal. Você sabe que uma das empresas que eu conversei essa semana chama Pormada. Eu vou fazer propaganda aqui do meu, que fica no interior do Paraná. É uma empresa de portas que trabalha com jogo de guarnições, jogo de dobradiças com as próprias portas, rodapés, biombos, e ela está entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E olha qual é o propósito interno que eles têm. O propósito interno é inovação e liberdade. Eu tive a chance de dar uma de São Tomé e ver se realmente isso era de verdade. Lá as pessoas trabalham se divertindo, de verdade. Você entra na empresa, você se eleva como pessoa. As pessoas trabalham com um sorriso no rosto, as pessoas eles têm um programa de meritocracia que quando eu compartilho conhecimento, quando eu leio, quando eu falo, eu recebo uma bonificação por isso. Então é uma empresa, olha o que coloca, inovação e liberdade. Liberdade e autonomia para você ser quem é. Para você dar o seu melhor, para você colocar seus pontos fortes e para você fazer do seu jeito. Afinal, cada um tem seu tempero, cada um tem seu temperamento, aquilo que tempera o nosso jeito de ser. E isso precisa ser respeitado se é que a gente quer uma vida sustentável dentro das empresas e na sociedade.
E Davi, você trouxe pomada e desde já eu já vou lhe agradecer, porque Davi me trouxe essa empresa mostrando esse lindo propósito e nós a convidamos, né? Quer dizer, a Davi a convidou por mim, eu acho que eu só tenho a agradecer, Davi. E essa empresa vai estar aqui daqui a 2 semanas, na live conosco, então você que está aí não pode perder, falando exatamente do seu case de uma ruptura organizacional com propósito. Então, Ó, assim, que é vai o ser quê? fantástico, hein? Acho que a Sandra vai estar aí. Legal. Que bom ver a Sandra aqui. Não é? Então, assim, eles vão estar aqui e acho que isso vai ser bastante significativo. E aí, amiga, me diga uma coisa. Você, assim, a gente falou disso, a gente falou do propósito, mas qual é o impacto, qual é a extensão de uma empresa que não tem propósito na vida das pessoas e da própria organização? Porque tem um impacto, né? Tudo na vida, todas as tomadas de decisão ou tudo que nos afeta, ela tem consequência, né? Seja para bom e seja para alguma coisa que não seja positiva. Qual o impacto que a gente pode ver numa empresa que não tem propósito? O que a gente pode mais ressaltar? Engajamento de todos. Veja como que a sociedade vai abraçar, acolher, usufruir de produtos e serviços que não têm nenhum propósito ou que causam dano para a sociedade. A gente está falando do mercado. Se a gente entra dentro da empresa, como é que eu vou trabalhar para uma empresa que tem como único objetivo fazer portas, né? E ela tem um objetivo maior que é aqui, ó, cuidar das pessoas e inovar. Se chega numa Natura, por exemplo, é muito diferente eu trabalhar numa empresa que seja para fazer cosméticos do que entrar numa empresa que diz que ela está aqui para promover o bem-estar do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Eu tomei o cuidado para trazer empresas que são coerentes. Vamos para o laboratório Sabin, que é uma empresa que eu acho um encanto, eles também são meus clientes. Eles fazem análises clínicas, vacinas e diagnósticos. Ao invés de dizer eu trabalho nessa empresa para fazer soluções de análises clínicas, eles têm o propósito de inspirar pessoas e cuidar das pessoas. Se você vai lá fazer um exame, você é cuidado desde o pão de queijo quentinho da entrada até o cuidado para receber uma agulhada, né? O afeto que você está lá para ter um serviço de qualidade. Então, eu diria assim que o impacto maior é o engajamento de todas as partes interessadas. Então, você fica sem o engajamento porque quando a imagem corporativa não é boa, né? Quando ela é suspeita, quando a imagem profissional não é boa, o moral das equipes internamente também, eles ao invés de se elevar, eles ficam desmotivados e muitas vezes acaba se perdendo muitos talentos por falta de engajamento. Hoje, atrair talentos não é a grande questão das empresas, é também. E você atrai empresas que têm um propósito maior, mas reter as pessoas é mais difícil ainda. E eu, assim, sempre digo, quando você vai para uma empresa, mesmo agora em momentos de crise, procure investigar a empresa que você está entrando. Procura ver se os teus propósitos têm a ver com o dela, porque senão, como diz a Larissa, não vai dar match, não vai dar liga e não vai funcionar. Então, o engajamento, para mim, é a grande perda de uma empresa sem propósito. Eu já vi empresas que tinham propósito e perderam o propósito e houve uma evasão enorme dos colaboradores nessas empresas. Ou porque elas não se sintonizavam mais no propósito atual, ou a empresa ejetava os colaboradores porque não tinham mais a mesma vibe, né? Para ser bem direta. E quando você fala vibe, vem para mim assim a sintonia, né? Então, por exemplo, se a gente fala de engajamento, seja diretamente no impacto de você ter uma equipe engajada e uma equipe desengajada ou desmotivada, né? E que agora já não sente mais esse match e quer sair, ao mesmo tempo você atrai ou repele seus clientes, seus pacientes, não é? Por quê? Porque se eu estou engajado e se eu sou feliz, né, onde eu estou, eu atraio isso, né? Você passa a ser muito interessante, você passa a ser um lugar
em que faz sentido você ir, que é gostoso você ir, você recomenda aquilo. Agora, se você sente uma empresa que só faz por obrigação, que não tem essa alma, que é aquele puro processual, o que é que acontece? Você olha, você se sente como se fosse mais uma. E não estamos mais na época de ser mais uma. Nós, como consumidores, não queremos nos sentir mais uma. Nós queremos fazer a diferença. Né? E tem empresa que a gente sinta que nos acolhe e que são verdadeiros, que são autênticos. Não é? Então, eu acho que o impacto também é dentro, no engajamento, me corrija aí na sua também, na sua experiência, mas o que eu vejo é um impacto também externo, quer dizer, à medida que você tem esse impacto interno, você tem esse impacto externo também. Não adianta chegar para essas pessoas e disserem, olha, receba bem seus clientes, faça sentido para os seus clientes, se internamente não faz sentido para você, não é verdadeiro. Me veio 2 exemplos aqui. Eu conheci uma empresa que agora, há pouco tempo, precisou fechar 3 unidades. De 10 unidades, 3 unidades e demitir 3.000 colaboradores. E o recado que o CEO foi muito claro. Nós vamos precisar desligar essas pessoas, a conta não vai fechar, mas eu quero que isso seja feito da forma mais respeitosa possível. Quando essa empresa aquecer, né? Eles cuidaram de recolocação, eles cuidaram dos aspectos emocionais. Quando essa empresa aquecer, será que ela vai ter dificuldade de atrair talentos, de atrair os clientes? Não, porque ela deixou uma marca positiva, ela cuidou da sua imagem institucional, mas mais do que isso, ela foi genuína na sua intenção. Não foi um propósito ou um pedido, cuide das pessoas para inglês ver, foi de verdade. Eu gosto de usar o exemplo, acho que na outra vez eu também usei, do CEO do Airbnb, um dos setores mais impactados no momento do Covid, né? O que ele fez? Ele reuniu todas as partes interessadas e começou a criar soluções em conjunto com essas partes interessadas e com muito pesar ele chamou os colaboradores depois de N tentativas e disse, olha, transparentemente, nós não conseguimos fechar o nosso negócio, né, sem fazer, infelizmente, X desligamentos, mas, de novo, de uma forma respeitosa, de uma forma cuidadosa, chamou cliente, chamou anfitrião, chamou hóspede, se colocou numa posição proativa de escuta para ver o que seria melhor para esse negócio. Então, eu não tenho dúvida que esses negócios, a hora que a gente sair dessa crise, a gente vai sair. Um propósito que a gente deveria ter é ter esperança, né? E remar isso, né, numa frente de onda que traga uma espiral de esperança para a sociedade. São empresas que vão ser lembradas e vão ser cobiçadas tanto pelo mercado, vão ser valorizadas pelo mercado, ser valorizadas por profissionais. Muita gente vai querer fazer parte e se conectar com essas empresas. E aí você falou uma questão assim, eu gosto muito do termo conexão, porque hoje estamos todos conectados, né? Nesse mundo atual, mais do que nunca, o que a gente faz aqui, ela afeta, querendo ou não, a nossa sociedade, o nosso todo. Então, o que você faz de diferente se você for à frente e inspirar as pessoas, porque um líder hoje, ele inspira, né? Ele ajuda a trazer essas pessoas algo maior que elas mesmas, que é o próprio propósito, inspira a fazer algo pela sociedade, inspira a fazer algo pelo meio ambiente, inspira a fazer algo pelos seus. Não é? Afinal de contas, hoje, como liderança, não é a gente que se impõe, não é a gente que dá estratégia, a gente facilita, na realidade, o crescimento de novos líderes, a gente facilita a vida das pessoas. Então, quando a gente pensa nisso, e quando a gente pensa em engajar eles por um sentido maior que a gente mesmo, nossa, estamos vivendo, a gente cria eu digo que a gente cria um ambiente, não é que ele seja imbatível, mas é um ambiente coeso, um ambiente forte, um ambiente que mesmo em atitudes difíceis que têm que ser tomadas, ele continua forte. Porque a base dele é uma base forte. Por isso que ultrapassa crises. Por isso que ele vive. A prova de crise é a prova de gestão, o corpo está intacto, né?
o corpo está coeso. Então, não importa se vai entrar uma nova gestão, se vai sair uma nova gestão, aquele corpo, ele se une de tal maneira que ele continua fazendo a diferença. Isso é cultura organizacional sólida, já que o nosso tema é cultura, né? Isso é cultura organizacional sólida. E aí, amiga, veja, a gente está chegando próximo, assim, do final da nossa live. A gente tem 6 minutinhos. Eu queria aproveitar muito bem esses 6 minutinhos com você, pensando o seguinte, assim, qual é a oportunidade hoje, por exemplo, estamos aqui falando para vários líderes, vários executivos, ou que já tem, com certeza, já tem a sua cultura organizacional, isso é fato, mas que querem aprimorar a sua cultura, que querem dar a ela um novo up, né? Ressignificar. E aí eu queria que você, meio que assim, na sua visão, quais seriam os passos? O que é que a gente precisaria fazer? Qual é a indicação que você dá para que essa organização passe a trabalhar bem, com um novo propósito? Eu queria primeiro tirar uma crença limitante que a gente tem, que é só empresas como a Natura, os laboratórios Sabin, né, a Pormade ou a própria Braskem, elas podem ter propósito, elas são de... Isso não é verdade. Eu posso colocar propósito na minha pequena empresa, na minha empresa com 1 funcionário, com 2 funcionários, com 5. Eu posso colocar propósito dentro da minha família. Eu posso colocar propósito dentro da minha vida. E tem 2 coisas importantes, e me veio isso aqui agora para você colocar propósito. É perguntar para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E não por quê. Qual é o sentido de eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Para que eu estou aqui nesta família? Né? Para que eu estou na vida da minha filha? Eu escutei uma coisa, não sei se foi de você, não, de um marido, de uma esposa que nesse período aí de Covid, claro, os dois estavam cuidando bastante da saúde, mas ela descobriu aí, ano passado, um tumor, e ele disse assim, o meu para quê vai ser cuidar dela para que ela viva no mínimo mais 4 meses com qualidade de vida. Veja, é um propósito maior. Eu vou cuidar dela e o que aconteceu? Ele acabou falecendo, teve um infarto fulminante, mas ela está viva, né? Continua aí a prova de Covid, então ele conseguiu ter um propósito maior na vida dele com o próximo mais próximo. Mas para isso, Lari, precisa de coragem. Os estudos hoje sobre felicidade falam que a inteligência ela não está só aqui. Existe uma inteligência do coração que interage com a mente o tempo todo. E se isso acontece, coragem vem da palavra coração, do cor, né? Então a gente ter coragem de se perguntar todos os dias. Não é o que eu tenho que fazer. É quem eu quero ser hoje. E qual que vai ser a minha oferta para o mundo hoje, na quarta-feira, aqui com a Larissa. Né? Antes de eu entrar nessa live, eu pensei que eu posso ofertar o que eu tenho de melhor. Né? Que essa seja a nossa tônica para que a gente possa viver com propósito, significado, para além de respirar. Olha, isso assim, para mim... Vai, não, termina. Não, vai. Você tá tão bonito, você tá dizendo que eu não quero, pensei que você tivesse... não, vai você. Só para somar, eu vi, teve uma profissional que assim, me marcou muito, porque ela meio que pontuou, ela ressignificou muito a sua vida. E aí fez uma diferença onde quer que ela fosse, não foi só dentro da organização, ela fez diferença na vida e naqueles que teve a oportunidade de conviver com ela, que ela pensou o seguinte, ela compartilhou isso comigo no coach, e eu quero compartilhar aqui, que foi muito lindo, porque ela disse, olha, se sua vida não te inspira, se a sua vida não te inspira, você tem que ressignificar a sua vida. Então, antes de buscar a inspiração de outros, você tem que olhar a sua vida, porque se sua vida não te inspira, não é porque você pode ressignificar. E inspirar, em que sentido? Inspirar em agregar valor, não só a você, mas as outras pessoas. Não vai te inspirar se for, eu quero ter uma vida para ganhar dinheiro. Isso não vai te inspirar, não vai inspirar outras pessoas.
né? Mas se tua vida fizer sentido, por quê? Porque o sentido da tua vida mudou a vida de outras pessoas, agregou valor onde quer que você esteja, mexeu na sociedade de uma forma positiva, não é? Então, isso é um poder que tem em cada um de nós, Davi. Isso não é um poder que está fora do nosso alcance, isso é um poder que está em nós. Então, isso vem de dentro para fora, não é? Então, assim, eu queria colocar isso que você trouxe, foi tão bonito e me lembrou muito essa moça, porque ela realmente mudou e fez a diferença, e faz a diferença onde quer que ela esteja, porque ela brilha, porque tem essa luz realmente própria. Então, eu quero inspirar você aí que está assistindo, assim, a olhar para si e se permitir, né, ser essa pessoa que leva, que faz a diferença, né? Porque aí você vai inspirar a você e vai inspirar a todos que estão à sua volta, vai ter o prazer de estar junto com você. Não é verdade? Acho que se der para dar um recado aí final, eu deixaria um recado, seja a tua melhor versão no mundo, em primeiro lugar para você mesmo, né? E depois para você poder dar significado e trazer valor para a vida das pessoas, fazer diferença na vida das pessoas, mas faz primeiro na tua vida. E acho que tem um lema que tem funcionado muito para mim cuide, se cuide e deixe o outro cuidar de você. Isso tem muito valor, tem muito significado nesse momento aqui que a gente está vivendo tão difícil, Tão forte, né? tão forte, mas é possível a gente viver com cuidado, cuidar do outro e deixar ser cuidado também. Bom, não podia terminar melhor essa live com essa mensagem tão importante e dizer que as oportunidades estão aí, gente. As oportunidades estão aí. É na dificuldade que a gente encontra as oportunidades. Faça do limão aí uma limonada e vamos transformar o mundo, transformando primeiro o nosso meio. Então vamos cuidar de si e dos outros. Muito bem dito. Então, gratidão, Davi, mais uma vez. Quero Eu agradecer, porque assim, você é sempre uma pessoa que nos eleva, né, nos tira o melhor, não é? E faz assim a gente ter esperança de que o nosso hoje, o nosso amanhã pode ser melhor e começa em nós, né, para ter coragem para fazer isso. Muito obrigada pela sua vida e por você estar aqui conosco. Eu quero agradecer também a cada um que dedicou o seu tempo para estar aqui conosco, não é? E que tenha servido um pouco de reflexão para que onde você quer que esteja, líder, faça a diferença. Onde quer que você esteja, faça a diferença. Passo para dar um beijo, saudar. Davi, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, ver o teu Insta, dar aí a tua mensagem aí final? podem entrar da Viane Chemin, o meu site, no meu Insta também, @davianechemin. Me coloco super à disposição para estar junto com vocês aí nas dores, nas conquistas, né, nas dúvidas, contem comigo. E eu quero agradecer, eu vi tanta gente que eu quero tão bem aqui entrando na live, eu quero agradecer por estarem aqui, pelo respeito àquilo que a gente está trazendo e, de novo, me colocar à disposição de todos. E agradecer, Larissa, agradecer por eu falar, por eu lembrar tudo aquilo que eu acredito e hoje, apesar de eu estar falando, serviu de nutriente. Eu lembrar das experiências bem-sucedidas me fez lembrar o quanto eu posso ter propósito, semear propósito e também ser uma versão interessante para o mundo, né? Que coisa boa. Então, assim, parabéns por isso. Sinta-se assim abraçada. Gratidão aí pela sua vida e a de todos que estão aqui. Lembre-se, nós esperamos você na próxima semana, quartas-feiras, às 19h10, aqui no nosso canal. Um beijo, gente. Compartilhem. Compartilhem, porque quanto mais pessoas escutarem, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Contamos com vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite.